estamos gravando mais um episódio de Surf Papo and Flow, hoje com a convidada, não sei nem como descrever, eu ia falar mais que especial, mas eu sempre falo mais que especial, então, mas né? É um ícone do surf brasileiro. A gente tem um prazerzaço de ter você aqui hoje. Muito obrigado por aceitar o convite. Primeiramente, como é que você está? Onde você está? Você está no Rio, né? E como é que estão as coisas? Bom, Rio, minha casinha que sempre é o aconchego, né? Eu sou uma pessoa muito caseira, então eu viajava o mundo inteiro e queria voltar para casa. Então, agora eu estou em casa, prestes a assistir, né? Hoje a gente pode acompanhar o circuito mundial aí via... Estou sempre aí acompanhando vocês, internet, YouTube. Então, estou sempre conectada com vocês de alguma forma, mas estou aqui em casa no Brasil. E para quem não reconheceu a voz, e eu também não falei o nome, né? Ela é a nossa ícone do surf, é a primeira brasileira a ser campeã de um evento, e a primeira wildcard, né? De ser campeão de um evento, a Andrea Lopes, ela que abriu muitas portas para o surf brasileiro, não só no feminino, mas também no masculino. Tem muita história e espero poder explorar um pouquinho mais dessas histórias aí, saber um pouquinho mais. O André aí me acompanhou muito, hein, André? O André sabe aí. Exato. Vai pro... Exato, sei de tudo e mais um pouco, rapaz. Sou suspeito pra falar, cara. A Andréia, você acabou de falar dela, pra mim, ela foi a primeira mulher a levar o profissionalismo pro esporte, cara. Ela era muito dedicada, muito focada, dentro e fora da água. Só pra você ter uma noção, na época a gente competia, a gente era super surf junto, e a André era a única atleta, e também contando com o masculino, que ficava cronometrando no relógio as séries, cara. A primeira pessoa que eu vi isso no Brasil fazer isso foi a Andréia, cara. Ela ficava sentada olhando o mar horas antes da bateria, cronometrando tudo, quanto tempo demorava uma série para outra, maré que estava mudando, cara. Então ela trouxe esse profissionalismo para dentro da água. Ela sempre foi uma das melhores competidoras, surfava muito de backside, surfava muito de frontside, venceu muito campeonato no Brasil profissional. Tem aí não sei quantos títulos brasileiros, são alguns títulos brasileiros, e como você acabou de falar, ela foi convidada no campeonato na época, que era na Barra da Tijuca, o circuito mundial, e acabou vencendo a Keala Kenny numa final eletrizante. Depois ela vai contar um pouquinho mais essa história pra gente. É isso aí. Você pegou num ponto que, olha só, eu tendo a oportunidade, eu vou ali pegar o meu livrinho, porque eu tenho tudo anotado, André, guardado. Eu lembro você anotando, eu lembro. Tenho tudo. Eu lembro. Muito irado. Caramba, tem muita coisa que hoje eu acabo compartilhando com as pessoas que eu treino e com as oportunidades que a vida tá me dando, né, de estar treinando o pessoal, fazendo contato com o pessoal de alta performance. Mas vamos lá, desde o início, que eu vou chegar aí nessa parte que é bem interessante, né? Hoje é minha carta na manga, da competição. Vamos lá. Você começou competindo o quê? Com 14 anos, né? 14, 13, não foi? Isso. 13 para 14, né? E aí com 17 anos já fui pro circuito mundial, já tinha conquistado tudo que eu podia no Brasil, que era tudo na categoria amadora, né? Tricampeã brasileira amadora. Na época a gente tinha muitos campeonatos, circuito brasileiro da Abrasa, muitos. Todo final de semana, campeonato da Barra da Tijuca. Assim, era bem rico de competição. Equipe Company Ciclone era o auge, assim, no Rio de Janeiro. Então, eu competia tudo, com 14, 15, 16, é isso aí. Aí eu fui tricampeã brasileira e fui pro Mundial Amador. Fui pro Japão. Nessa equipe americana tava o Kelly Slater. Você vê que a gente é da mesma época, assim. Verdade. O Kelly tava na equipe... Ele não tinha se profissionalizado ainda, isso foi em 1990. Em 91, ele já foi pro circuito mundial. Desculpa, isso foi em 1988. Mundial Amador do Japão. Em 1990, eu acho que o Kelly foi pro circuito mundial e eu fui em 91 pro circuito mundial com 17 anos. Então foi assim, abrindo as portas do que seria ser uma atleta profissional no Brasil. Por quê? Eu fiz a escolha quando eu peguei a premiação na Austrália, né, em 91, consequentemente eu não tinha mais como competir aqui no Brasil.
porque não existia categoria profissional. E aí eu fui para o circuito mundial, acompanhava sempre de longe, mas acompanhava o Teco e o Fabinho, né? Hoje o Teco, presidente da confederação, e arregacei as mangas, literalmente, fui na luta, a única brasileira. Foi maravilhoso, assim, experiência única. Naquela época já era difícil ser aceitado como um brasileiro no surf, né? Porque sempre foi dominado pelos Estados Unidos, dominado pela Austrália, e eu acho que é muito mais assim, além do amor ao surf, tem que ter a coragem também de meter a cara, ir atrás, e como o André falou, profissionalizar o seu hobby, vamos dizer assim. Como é que foi essa experiência de ter começado, de botar na cabeça e falar, eu vou ser surfista profissional e eu vou para cima e vou conquistar isso? Olha, você falou uma palavra aí que eu acho que é o que me rodeia, né? A coragem, porque assim, eu não tinha nenhuma referência, nenhuma menina que eu pudesse me espelhar no Brasil, né? Vou ser igual a fulana, né? Porque não existia a categoria profissional, não existia ninguém que tivesse construído uma vida com o surf, pelo menos entre as mulheres. Mas assim, quando eu já tinha conquistado tudo que eu podia no Brasil, né? De tricampeã brasileira amadora. Tinha ido representar no Mundial Amador o Brasil. Tava ali na cara entre entrar numa faculdade, né? E consequentemente eu ia me dedicar, ou ter a oportunidade de viajar o mundo inteiro. Eu adiei um pouco essa minha parte ali do estudo, né? Eu tava 17 anos. E eu fui com tudo, assim. Eu peguei a premiação na Austrália, liguei pra minha mãe e falei, mãe, o que eu faço? Ela falou, o que você fizer, eu tô do teu lado. Acabou, era tudo que eu precisava ouvir. E aí tinha ali tinha a Cristal e a Hadley, que me davam um suporte. E eu vou te falar, vendia camiseta Reject nos quiosques. Aí essa questão de ser brasileira de primeira, né? Tava ali na geração Wendy Bota, Freida Zamba. Freida não, Freida Zamba era meu. Lisa. Lisa Anderson. Lisa Anderson. Logo depois vieram as outras que fizeram muita história também, né? Algumas eu esqueço o nome, né? A Rochelle Ballard, a Havaiana. Então, assim, eu tava ali entre australianas, americanas, sul-africana também. A África do Sul sempre foi uma grande potência, né? E eu tive uma grande amiga no circuito mundial, que era competidora também, mas meio que me acolheu, a Nérida Falconer. Conhecia a Nérida. Namorou o Chalita, sim, né? Claro. Namorou um brasileiro. Sim, namorou o Chalita há muitos anos, Sim. Felipe, a gente viajava o mundo inteiro juntas, sabe? Na amizade. Eu nunca competi contra a Nérida. E ela namorava um brasileiro, eu também namorava um menino que trabalhava nos campeonatos, né? O Bochecha, o Maurício. E a gente viajava o mundo inteiro. A gente viajava o mundo inteiro competindo. Aí eu vinha pro Brasil. Na época o dólar era 1-1, 1-2, não era esse absurdo que é hoje em dia, né? Competi aí. Fiquei 5 anos no circuito mundial. Mas aproveitando demais. E nunca deixei essa questão de dificuldade, o preconceito de ser brasileira. Cara, isso pra mim, passava longe, entendeu? Nunca foi impedimento pra nada, assim. Fiz muitos amigos, viajei e conheci o mundo inteiro. Então, e competi com as melhores, né? Sim. E aí escreveu seu nome na história, André. Só voltar um pouquinho lá no começo, cara, do Mundial de 88. Eu lembro que o Emerson Marinho foi o melhor brasileiro, que o Kelly chegou com a grande expectativa de ganhar, não ganhou. E o time americano tinha Taylor Knox, Shane Bashan, Kelly Slater, tinha uma galera boa pra caramba. E o Emerson Marinho foi lá e fez a mala, ficou em terceiro o Emerson. E você representou o Brasil. Para quem pode estar escutando agora a gente, que é mais novo, tem 20, 18, 15, 30. Na época, o Mundial Amador, cara, você representar o seu país no Mundial Amador era uma coisa
enorme, gigante. Não é mais como é hoje em dia. Perdeu valor pra caramba, na minha opinião. Não tem o mesmo valor que era dado antigamente. Então, você ter representado ali... Não, na verdade, não, você não foi em 88, não. 88 foi Fabinho, você foi em 90. 90 foi no Japão. Isso. 90. Na minha cabeça aqui, eu falei, peraí, não, 88 é a geração Teco Fabinho, que o Fernando Bolho ficou em terceiro na Júnior. E o Fabinho foi o campeão na Open. E vocês foram no Mundial de 90, que foi no Japão. 88 foi Porto Rico. 90 foi Japão. O Emerson Marinho foi o nosso melhor brasileiro, terminando com a 3ª colocação. E, cara, você representou e... são épocas de ouro. Eu tô contando isso que eu faço parte dessa geração, cara, e vou te falar, você representar o país naquela época era, assim, uma coisa de outro planeta, entendeu? Então, você foi pioneiro em vários aspectos. Né? Você tem razão, e olha só, né? Gente, galera, a cabecinha às vezes falha da data, porque 88 foi uma época importante, né? Foi uma época importante, cara, eu viajei, tá aí, foi o meu primeiro ano de campeão brasileiro amador, eu fui pro Peru pegar a Ishikama. Meu pai falou, você é maluca? Eu falei, não, pai, eu vou pra onda mais longa do mundo. E Costa Rica. Na época do Sendeiro Luminoso. Na época do Sendeiro Luminoso. Isso aí. Ninguém também fala disso, né? Então, aí sim, 90, isso aí. Aí quando eu fui tricampeã brasileira. 1, 2, 3, isso aí. 88, 89, 90. Pô, você tá uma... Praticamente uma barra. A memória não falha, não. André? Não falha, não. E não tem caderno aqui, não tem nada. Tudo aqui no HD aqui, ó. Não tenho nada. Eu não funciono assim, acredito. Quem me conhece sabe, eu não funciono, não anoto nada, cara. Tá tudo na minha cabeça. Vamos ver até quando vai ficar aqui, né? Eu vou fazer 47, tá funcionando bem. Vamos ver. Então, mas tem razão, isso aí. Mas você falou tudo direitinho. O Kelly era o grande nome do campeonato. Eu lembro que ele ficava, eles pegavam o ônibus juntos, né, as equipes, ele ficava quietinho lá atrás no ônibus, e assim, a expectativa era toda em cima dele. E quem venceu foi um taitiano, eu já não lembro mais o nome. Foi o Hira Terarufuna, um negócio, uma coisa assim, cara. Surfava pra caramba também, nunca chegou no CT, isso cara. Surfava muito esse cara. Muita gente. Parecido com o Michel Bourez. Sabe o que ele virou? Ele virou jogador de futebol. Caramba. O cara virou jogador de futebol no Tahiti, é verdade. Mas aí eu fui pro circuito mundial com 17 anos, né? Então... E aí a minha vida, como eu não tinha, só tinha os meninos, né, para viajar junto, viajei com eles, sempre foi muito respeitada, sempre muito parceiros, né, o Peterson, todo mundo, e Joca Júnior. E aí eu fiz essa amizade com a Nérida, que me abriu uma porta para treinar com o Martin Dunn, que era um técnico australiano, que ele, André, juro, ele fazia eu sentar na areia da praia e desenhar o mar e marcar tempo de série. Eu tenho esse caderninho até hoje. Olha. E fazer as minhas estratégias de bateria. Ou seja, começar a bateria rápido. Como? Me posicionando mais inside. Aí eu nisso já tinha desenhado o mar inteiro. Os pontos de referência, tempo de série, a expectativa... o tamanho do mar, eu traçava 3 objetivos, escrevia na mão, escrevia no bico da minha prancha e eu depois fazia uma autoanálise dos resultados, ou de tudo que eu esperava. Eu tenho, se eu pegar ali meu caderninho, eu tenho minhas baterias todas escritas. Japão, Ilhas de Reunião, Lacanô. Tem que escrever um livro, cara. Tem que escrever um livro. Imagina, com essas referências. Tem que escrever um livro. Isso tá... Só pra interromper vocês aqui, que o meu HD ele foi lá atrás, hein? Tarutini Reifara. Tarutini Reifara ganhou no Japão. Foi lá atrás. Agora eu busquei. É isso aí. Não lembro disso daí. É isso aí, tá? A rotina Se eu esqueci a data, imagina se eu ia lembrar esse nome, né? Nunca. Só lembro do Kelly. Kelly eu lembro o tempo todo, porque... Claro. Tem que escrever um livro, André. Tem que pegar esse teu caderninho aí e fazer um livro dele. Tem que fazer livro de competição. Ele faz parte de um documento que eu tô escrevendo agora bem bacana, assim, de metodologia mesmo de competição, legal. Sabe? Assim, que assim, eu tenho tudo guardado. Então... E eu uso até hoje, André, assim, eu chego na escola de surf, peço pro pessoal desenhar o que vocês estão enxergando aqui? Onde é que é a vala, cara? Onde é que estão as referências? Eu fiz um curso online que fala muito disso, muito. A gente tem uma visão de fora d'água e entender, porque chega dentro d'água,
Pô, numa competição você tá à base de você tá na adrenalina, né? É fácil dar um apagão. Total. E o surfista iniciante, ele precisa ter ali algumas coisas importantes para ele carregar pro resto da vida, né? Então, eu sempre gostei de falar do mar, sempre gostei de exemplo. Foi nessa experiência que eu tinha com o técnico da Nérida, ele era técnico dela, e a gente se encontrou depois no Peru, em outras situações, mas assim, ele me ensinou muito. E a minha experiência no circuito mundial foi muito boa, assim, de abrir portas, né, de momentos assim, de refletir sobre a vida mesmo, de tentar dar um jeito. Tirei meu ombro do lugar na Inglaterra, me machuquei, aí ficava lá entre as top 16, que era a elite, eram as top 16, né? Então você tinha que ficar entre as top 16. E viajei o mundo inteiro, né? Que não tem preço isso. Não tem preço. Claro. Então, a experiência que pega. Né? Cara, sabe uma coisa que eu acabei de me lembrar, André, que me veio aqui de novo? Você lembra um projeto que o Caio Monteiro tinha, que era patrocinado pela Aroma do Campo e que era só de menina? Que uma vez nós fizemos, a gente fazia um treinamento, a gente tinha a mesma idade ali, de 17, 18 anos de idade, no meio da barra. Caraca, me veio isso agora também, cara. Com as meninas. E ninguém fazia isso, cara. Você tem um projeto só pra menina, isso é década de 90, cara. Que barato. No Brasil, acho que a década de 90 foi uma das mais ricas em todos os sentidos de eventos. Agora a gente vai voltar com muitos eventos, mas a gente teve aí um hiato muito grande, né? A gente tá falando ali, verdade. 90 até ano 2000, aí tivemos o Super Surf, né? De 2000 até 2010, depois acabou. Acabou o campeonato, né? Então, assim, o Caio fez semente disso tudo, Marcos Conde também. Então, assim, tem muita história, né? Do surf mesmo ali, a base, sabe? Que o Teco, graças a Deus, que foi parte disso tudo, né? Só que ele já representando o Brasil muito cedo, categoria amadora e tal, profissional, de repente está conseguindo olhar para tudo isso como assim, uma semente importante. Todos nós, você está podendo estar participando, você é semente, é essência de surf, você tem conhecimento, isso aí não tem nada que substitua, sabe? Então, é muita história. Então, se eu puder, né, graças a Deus, com essa porta que está se abrindo, tá com as meninas, iniciantes, a competição que é um lado que eu gosto, tá levando experiência. Eu acho que isso eu vejo muito na Austrália, eles valorizarem, né, o surfista, o programa muito bom, né? O ex-surfista profissional. Então, você vê ali os surf coach acompanhando, né, você vê já um trabalho, uma valorização, os comentaristas. E hoje o Brasil está começando, né, a valorizar isso, a nossa história, que é bacana, sabe? Né? Então, parabéns até pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Isso aproveitando. Mas isso só é possível pelas coisas que você fez, né? E a sua geração fez. Isso, assim, eu falo muito sobre isso, porque todo mundo fala, nossa, trabalhar no surf é bem legal, como é que você conseguiu e tal. A minha primeira coisa que eu faço, sempre agradeço vocês, os atletas, por ter feito esse caminho para o surf ser valorizado. Tem uma demanda, para você ter uma noção, para ter uma demanda de procurar alguém que fale português nos Estados Unidos para trabalhar aqui. Eu já morava aqui, já morei aqui, mas eu me lembro que a WSL estava procurando alguém para fazer mídia social que falasse português. Então, assim, se não fosse, né, o que vocês fizeram lá atrás, não ia ter essas oportunidades para mim, para o André. Claro, o André já é diferente, porque o André foi surfista profissional, mas em termos de trabalho, né? Então, eu acho que é o que eu ponho na cabeça. De minha forma de agradecer é tentar crescer os atletas o máximo possível, que, consequentemente, vai crescer o esporte. Isso. E a gente vê o que está acontecendo agora, né, no surf, né? Queria até saber a sua opinião do jeito que o Brasil está... Não é que está, já conquistou, né? O que o Brasil já é uma realidade. Já é o número 1. E agora as mulheres também estão começando a chegar. Eu vi o seriado, aquele Make or Break, que saiu na Apple TV. E
E ali eu tinha assistido o Finals, né? O WSL Finals ano passado. Cara, foi por uma manobra que a Tati não foi campeã mundial. Foi uma manobra. Eu tenho uma outra teoria, viu? Eu tenho uma outra teoria e talvez a Andréa possa concordar com isso. Eu concordo também, foi por uma manobra. Mas sabe pra mim o que pegou que ela não foi a campeã? Ela é treinada pelo Ross Williams. Como você também, a gente mora aqui há muitos anos nos Estados Unidos, nós sabemos que o americano, o havaiano, eles têm uma maneira de pensar e de competir um pouquinho diferente da gente. Nós, brasileiros, é a realidade, nós somos mais agressivos, essa é a verdade, porque faz parte da nossa cultura, não tem jeito. E para mim, como a Carissa Moore estava abalada psicologicamente, porque tinha perdido a primeira bateria, e nós sabemos de relatos reais que ela sentou no corner dela, no vestiário, e começou a chorar. Ela se desesperou, ela perdeu completamente o controle do jogo. E quem trouxe ela de volta foi o marido Luke e o treinador dela. Porque ela não queria, não quero mais, eu não vou perder, eu não vou ganhar, eu não mereço. Ou seja, ela estava completamente abalada psicologicamente. Sim. O Ross Williams, na segunda bateria, o que ele tinha que ter feito? Tati, gruda nela, não dá espaço para ela, não libera nada, porque não tem prioridade no começo da bateria. E é ali que pode fazer toda a diferença. O que aconteceu? Ela deu liberdade para a Carissa, deixou a Carissa sozinha. A Carissa na primeira onda, na segunda bateria, 8,73. Sabe o que aconteceu com isso? A confiança que ela tinha perdido voltou. Aí, amigo, ferrou, né? A Carissa, né, cara? Ninguém pode duvidar do surf dela, mas ela estava abalada mentalmente. E era a hora de capitalizar dentro desse abalo dela mental. E isso não foi capitalizado. A Andréa pode falar melhor do que eu nesse jogo. Porque é um jogo mental, cara. A competição é um jogo mental. É a parte mais importante que eu vejo nesse nível de competição, sabe? Você fala ali fisicamente, tecnicamente, mas a parte mental, e isso, né, no final da minha carreira foi a minha grande carta na manga, porque assim, eu competia com meninas, já falando de super surf, que eram 8 anos mais novas que eu já estava cansada de competir, foram 27 anos competindo, e eu ganhava fora d'água, eu olhava assim, já postura, sabe? Já olhava, eu sabia que já não era a melhor surfista, tinha Tita Tavares ali arrebentando, as meninas vindo, e eu olhava, porque assim, a gente pode ganhar bateria fora d'água, fato, assim, e identificando um ponto desse, né, que isso é totalmente bastidores, né? Acabou, sabe, assim, você vê a fragilidade, você vê a fragilidade, acabou, você entra ali. Era uma oportunidade, sim, concordo. É isso. A gente tem que ter um olhar o tempo todo, dentro e fora d'água, 360, do que está acontecendo. Porque ali é uma panela de pressão. Tá todo mundo numa panela de pressão borbulhando, ainda chega num threshold daquele que, naquele sistema de bateria que perdeu, saiu, cara, é muita pressão. Mas é igual para todo mundo, entendeu? Né? É igual para todo mundo. Isso aí. Essa é uma visão interessante, André, porque realmente, se você vê ali, ela não foi uma manobra em si que ela errou, foi só a finalização da onda. Se ela tivesse completado, ela ia ganhar. E aí, que a André falou, de repente, foi o mental. Nossa, será que eu consigo? Porque às vezes você faz isso, é uma coisa... Só finalizar a onda, pronto. Eu vejo, assim, no Finals lá, quando o Gabriel chegou, eu olhei a cara dele, ele se transforma. A fisionomia dele é outra. Ele parece uma outra pessoa. O foco dele é totalmente diferente de muitos dos atletas. Quando ele chegou lá no Finals, eu olhei para das pessoas lá que trabalham comigo, falei, ele não perde isso aqui nem fudendo. Não perde. É isso aí. Do jeito que ele tá. Do jeito que ele tá, o olhar dele, não tem como. O cara é campeão, cara. O cara é campeão. Ele chegou nesse patamar. É um estágio que demora para chegar. Por que não é todo mundo que é campeão?
Porque tem esse estágio aí, cara. É um estágio mental que você entra e você fala, meu irmão, vou detonar todo mundo, vou destruir todo mundo e acabou. E se você pegar a carreira de Michael Jordan, e você for no Kelly Slater e pegar o LeBron, esses caras pensam assim, amigo. Os caras treinam 24 horas, eles querem ser os melhores, eles têm os melhores médicos, eles têm os melhores preparadores físicos, eles se alimentam da melhor forma possível, eles dormem da melhor forma possível para que eles sejam os melhores. Meu irmão, sou o melhor. Eu treino para ser o melhor, eu me alimento para ser o melhor e chega na quadra, eu sou o melhor. Você acha que o quê? Que o cara joga o basquete que ninguém xinga ele? Que ninguém xinga a mãe dele? Isso não existe, cara. O pau come e no surf não é diferente. Então, o cara que tiver, a menina, o cara, o homem e a mulher que tiver mais preparado física e mentalmente. Ele tá na frente do jogo. Tá na frente do jogo. André, como é que essa questão de que muitos atletas falam sobre essa visão de túnel, né? Tunnel vision, né? Chega uma hora que você está tão concentrado ali que você não vê nada, você não vê mais nada, você não escuta nada, também, né? Se torna outra pessoa, você está naquela visão de túnel ali que só vê o objetivo. Que sentimento é esse? Especialmente assim para você que foi, como a gente falou, né? Para entrar num mundo que já não era bem visto para os brasileiros e entrar como uma mulher, né? Olha, eu dei uma viajada aqui, sabia? Exatamente. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa muito concentrada, né? Muito, assim, focada, sabe? E procurava sempre ficar afastada, né? Eu achei o meu método, tá? Então, pra mim, dava certo botar meu fone, escutar minha música, que nem às vezes era um rock, nada, era sempre uma música muito calma, eu sempre fui muito de yoga e tal. Eu entrava num estado totalmente zen de não olhar quem estava ao meu redor. E nisso eu fazia muito isso me isolando e observando o mar. Sempre observar o mar e anotar coisas que, de repente, o meu competidor, a competidora não está observando, tá? Me trazia, assim, autoconfiança. Porra, eu tenho uma carta a mais do que ela. Isso na Praia Mole uma vez, eu conversando com o Salva-Vidas, estava cheio, evento cheio, aí eu fui lá pro negócio do Salva-Mar, posso ficar aqui? Aí botei meu fone, aí o cara me falou, conversando sobre o mar, né, que quando a onda estourava lá na ponta, lá batia lá no mole, que isso refletia na bancada. Aí eu falei, caraca, que dica! E isso acontecia mesmo, eu fiquei observando, né. Então, assim, às vezes você pega com um pescador, com um salva-vida, com um cara local, uma dica que vai ser tua carta na manga na hora ali H, que você tem que tomar a decisão. Foi que nem no Mundial aqui na frente da minha casa, todo o Mundial acontecendo na vala da direita, que era uma valinha que você fazia 2 manobras aonde enchia. Eu vi Vitorino James, André sabe quem é, que é um amigo nosso longboarder. Monstro do longboard, pegava muito. E Kamuri. Na frente da casa dele, E o Kamuri, que é um garoto na frente da casa. Outro monstro também que surfava demais. Eu olhava eles na esquerda surfando assim, free surf até a beira. Cara, eu abri meu olhar. Então, eu falei assim, quer saber? Eu vou competir ali, naquela esquerda ali. Aí o pessoal, não, ali não. Eu falei, pede pra sair do mar, por favor, vou competir lá. Eu entrei no mar na esquerda. Porque eu falei, cara, ali eu vou fazer um 7, um 8, eu vou até a beira. Claro. E aí, o campeonato foi todo pra lá depois, todo mundo foi competir. Então, assim, a gente tem que abrir o campo de visão. A minha ferramenta era me isolar através da música, de anotar, de saber ali que eu tava com todas as ferramentas na manga. Cara, eu virava um monstro, assim. Podia ser a minha melhor amiga, Brigitte, eu juro por Deus, quando eu falei isso, eu tenho até vergonha, mas eu cuspia na água. Olhava de cara, olhava de cara feia. É normal. Competição. É normal. Olhava assim. É um esporte individual. Isso. E aí, eu acho que a gente entra nessa viagem mesmo. Fora que é adrenalizante o cenário da competição. Então, eu comecei também a usar muito o trabalho de visualização daquele... Sim. Então, eu chegava em dias antes e fazia... Eu li um livro chamado Mental Toughness for Sport Training. Cara, eu faço questão de pegar Mental Toughness for Sport Training. Falava só da parte mental do atleta. E aí,
eu visualizava a situação, visualizava a pressão, as pessoas, a mídia, pô, vai ganhar, né, não sei o quê, sabe? Eu visualizava a situação, me acalmava diante disso, tentava trazer o mais real possível, visualizava entrando no mar, pegando onda boa, visualizava a vitória, cara, tudo isso para eu viver a situação antes dela acontecer. Assim, sempre usei muito a visão. Então, assim, cada um vai na sua ferramenta, né? E eu acho que os garotos, né? Eu vejo o Ítalo extremamente ali, parece... Tem uma foto dele aqui no Instagram, vê a garra do brasileiro, cara. É matar ou morrer. Isso. Matar ou morrer. Total. Todos eles. Então, certo, tem que ser. E continua sendo, né? Agora eu contei pro André a experiência que eu vou ter. Eu tô indo com uma equipe feminina júnior, né? Pro Mundial da ISA em El Salvador. Em El Salvador, né? El Salvador. Maneiro. E vou estar com as meninas lá, a Laura Ralph, a Isabela Nalu, essas meninas que são, né, a geração do Brasil, cara, estão vindo forte. É passar tudo que eu sei, botar um monstrinho ali, entendeu? Segurar na mão, com quem a bateria? Lançar um... Assim, Exato. Então, legal você tocar nesse assunto. Você falou de duas meninas que são muito boas, já estão dando resultado excelente. E também tem a Sofia, a irmã do Gabriel. Sim. Por que você achou que... Por que se transformou nesse hiato tão grande entre a Silvana Lima e depois nós não tivemos tanta renovação? Por que você acha? Talvez, justamente você falou lá no começo, 2010 foi o nosso último Super Surf, aí ficou esse hiato muito grande sem competição, e agora, graças a Deus, está voltando, tem uma nova direção, a CBS, mas tem essas três meninas que são muito boas e eu tenho certeza que deve ter pelo menos umas 10, 15 meninas promissoras aí para, quem sabe, um dia chegar no circuito mundial. O que está faltando no surf feminino no Brasil para realmente elas chegarem e arrombarem a porta do circuito mundial? Então, realmente você falou aí 3 nomes que são as que eu mais acredito, assim, dessa geração que está agora brilhando, né? E todas elas têm uma experiência internacional desde cedo, que eu acho que ajuda muito, né? Minha última viagem antes da pandemia foi Hawaii e eu surfei várias vezes com a Isabelle ali em Rock Point, eu surfei em Macarra. Falei com o Pato, ele falou, ela tá treinando a melhor onda. Então, eu acho que assim, essas 3, principalmente, elas treinaram muito, tiveram um suporte aí, né, familiar, técnico, e uma opção de viagem internacional, sabe? A Laura surfa muito, assim, as ondas maiores, ela tem um suporte também bem bacana, a Sofia nem se fala, eu estive lá no Instituto há alguns anos atrás, conversei muito com ela, estive com ela em El Salvador uma vez que o Medina estava treinando para a perna australiana também. Então, assim, eu acho que essa experiência desde cedo, em ondas mais fortes, fundo de pedra, eu acho que isso ajuda muito. E eu vi que, diante de tudo, né, que aconteceu, desse hiato, da falta de campeonato, da falta de repente, estrutura, a gente não teve muitas meninas, né, com essa mesma oportunidade, e alguns valores se perderam, né? Algumas meninas optaram por outro caminho. Eu acho que isso tem que ser muito cedo. Isso ali 13, 14, 15 anos já tem que estar nessa batida, sabe? Porque não é uma contra a outra, é elas contra o mundo. E se a gente pega ali as meninas todas ali do Havaí, quando fui no Havaí que eu vi as garotinhas lourinhas desse tamanho dando aéreo. Caramba, isso eu tô falando. A filha do Josh, eu vou te falar, cara. A filha do Josh, ela tá animal. Ela é incrível. Os tubos aéreos de manobras. Essa menina, quando entrar, vai dar muito trabalho. Só em tá? Então. Não, onda grande. Então a gente traz essas 3 do nosso exército pra isso, sabe? Trabalhar. Então, assim, trabalhar isso e trabalhar. Eu vou ter oportunidade, eu vou estar com a Bela Nalu e com a Laura em El Salvador. A parte tática, cara, assim, eu quero que elas, né, se eu puder passar meu conhecimento de estratégia de bateria, de ferramentas, sabe, fazer pensar, sabe, o tempo todo, não é ficar ali dependendo de um sinal, cara, elas têm que construir
essa própria solução ali rápida na cabeça, virar monstro mesmo, sabe? Então, isso eu quero entregar para elas, né, para essa geração. Acredito que o trabalho vai ser daqui para frente, tá? Daqui para trás existiu hiato, é daqui para frente. Dessas poucas do exército para frente, e aí sim vai depender de tudo que a gente possa fazer, né? Vocês aí fora, eu aqui, uma nova gestão, oportunidades. O que passou, passou. Vambora. Tem esse sentimento, né, que tá começando, né? Que é o começo de uma nova fase para o surf feminino brasileiro, inclusive. Isso. Tem realmente esse sentimento. Então, é legal. Até assim, eu acho que do jeito que está sendo, apesar de poder ter muitas melhoras, isso como qualquer outra coisa, mas do jeito que está sendo, assim, a classificação para o CT está começando a abrir umas portas para novas pessoas. E, de repente, é desse caminho que ajuda também ao surf feminino. Inclusive do jeito que está sendo a premiação, né? Pela premiação ser igual, nos mesmos lugares e tudo mais, tem um sentimento a mais ali que agora é do mesmo jeito tudo que deve ser, é do mesmo jeito que sempre foi, então a oportunidade pode ser maior, né? Pelo menos de ter aquele sentimento já é uma grande oportunidade de crescer o esporte feminino. Isso. E aí, assim, o que a gente tem, né? Vamos pensar o que a gente tem, em vez de pensar o que não tem. Então, temos aí meninas para trabalhar, temos pessoas bacanas para poder fazer esse trabalho. Eu acho que precisa ter experiência internacional, onda forte, onda de linha. Me preocupa um sunzal grande. Eu peguei sunzal, 8, 10 pés, que a minha 5,8... entendeu? Então, essa experiência de um surf com uma prancha maior, um surf de linha forte. Pô, eu vi as meninas havaianas, cara, eu fiquei de boca aberta. A menina da Costa Rica, porra, arrepiando. Né? A Gabriele agora também aí, pra mim ela tá arrebentando em Margarete, sabe? Ela tem muita força. Ela Deus, vai impressionante. Impressionante. E uma referência assim que a gente tem é a Tatiana, né? Ela é pura atleta, né? E surfou muito de backside. Então é pegar o modelo, colhe e copia aqui, só que elas têm que querer e produzir. Para mim essa seria a forma. E pensar o que a gente tem. Vamos fazer o que a gente pode com o que a gente tem. Exato. Entendeu? Do que... Você acha que com essa nova diretoria, você acha que existe para um futuro próximo a mesma estrutura do centro australiano, porque o governo australiano patrocina um centro de treinamento específico para o surf na Austrália. Inclusive, com cabeça dessa estrutura toda é o Bid Durbridge, que se aposentou e teve esse cargo para tomar conta dos atletas dessa nova geração, e também não só da nova geração australiana, como surfistas renomados. O próprio Julian Wilson já passou por lá, o Ethan Newen, porque eles querem formar, e eu tenho certeza, Felipe já foi para a Austrália, você também, eu também, é um povo que, cara, o surf é um esporte gigante na Austrália. E imagina a dor de cotovelo que esses caras não estão nesses últimos anos com domínio do surf brasileiro. Entendeu? Mas a minha pergunta temos o Teco, você está dentro, tem muita gente importante, com gente renomada, referências no surf brasileiro no passado, no presente e no futuro, mas nós sabemos que esses centros de treinamentos também são muito importantes, não só para trabalhar a parte física do atleta, como também para trabalhar a parte mental. Você vê isso como uma possibilidade num futuro próximo para o Brasil? Olha, a gente tem eu ainda não tive a oportunidade de visitar, né, mas o centro em Saquarema, né, o centro de treinamento do Léo Neves. Eu não tive a oportunidade, mas se Deus quiser, durante o CT lá, eu vou estar presente. Eu acho que tem grandes chances de tudo acontecer agora, sabe? Porque os personagens mudaram, né? Assim, as pessoas que amam o esporte, querem o bem do esporte,
Eu, sinceramente, eu não sei muito o que às vezes entrava muito algumas coisas no Brasil, tá? O nosso país aqui é maravilhoso, mas tem algumas coisas que às vezes complica. Espero eu que a gente coloque esse holofote, sim, para um dos esportes que está sendo um dos mais importantes aqui no nosso país, cara. Assim, porque a gente tem ali, às vezes o futebol a gente sempre falou muito de futebol e vôlei, e o surf a gente, com pouco que a gente tem, a gente consegue muita coisa, né? Então, a esperança é essa. Agora, é sempre o olhar do australiano, principalmente da Austrália, eu vejo que é um olhar muito, muito voltado para o surf. Hoje, você vê a Layne Beachley, né, que foi a 7 vezes campeã mundial, que foi da minha geração, fazendo um trabalho bem bacana com o governo. Na época que eu competi o circuito mundial, eu já via o governo fazendo diversas ações nos eventos, bem bacana, assim, para o público. Quit Smoking Day, levava, que era um dia, né, para parar de fumar. Até hoje, eu vi uma ação em que eles botavam os surfistas, Robbie Page, esse pessoal, levando um cego para surfar numa prancha de paddle surf. Aí saiu na capa do jornal o cego, ele sorrindo daqui até aqui, sabe, assim, uma felicidade. Ele não estava vendo o que ele estava fazendo, mas ele estava sentindo. Então, botando assim pessoas especiais, né, dentro do mar. Sempre teve ações paralelas de conscientização e muito bacana. O governo sempre muito junto do surf, desde 1991. Então, você imagina agora, lógico que eles vão dar todo apoio, cultura, um surf club em cada praia, com piscina, sabe? Porra, esse é outro mundo, né? Devem estar mordidos, sim. E, se Deus quiser, alguém vai ver nosso podcast aí e vai dar aquela despertada. Então, porque eu sei que aqui as coisas são um pouquinho mais lentas, né? A cultura vai acontecer. Outra coisa, o campeonato de Margaret River sempre foi patrocinado pelo governo, chamado Drug Aware. É o governo australiano que patrocinou sempre o campeonato de Margaret River. Desde a minha época, então. Até hoje. Isso aí. Desde a época. Focados. Uma das coisas impressionantes lá na Austrália, você chega, todo mundo sabe de surf, condições de onda, tudo. Não importa quem é a pessoa. Eu peguei um Uber, assim, uma das primeiras vezes que eu fui na Austrália, eu peguei um Uber, assim, e o cara no Uber, assim, dá pra ver que ele não era um atleta, ele tinha uma idade maior e tal, e não esperava ele, semana que vem vai ter onda, vai dar uns 6 pés, não sei o quê. E, nossa... a cultura lá né? Mas a gente vai chegar perto logo e quem sabe ultrapassar, porque a gente tem os campeões, né? A gente tem os campeões, né? Agora falta... Exatamente. Mas tudo é um processo, gente. Eu acho que, sabe, eu sou otimista, sempre fui muito otimista, também. Né? Então... Tem que ser. Tem que ser. Então, estamos aqui até hoje, reencontrando o André. A gente olhou assim e falou, cara, né, através do surf, o surf está nos colocando aqui. Exato. Né, de novo. Exatamente. Né? Então, assim... A André era minha parceira de surf, de competição e também de yoga. De yoga. De natação também. De natação também. Isso aí. Grande Ed, nosso mestre. Está em Portugal. Mestre Ed está em Portugal. Fernando Saez, que matava a gente na natação. A vida de atleta, né? Sempre a gente teve uma vida de atleta, né? Não de só surf, né? É importante. Sim. Totalmente. Importante, muda totalmente. Cara, Andréia, no começo, antes da gente entrar ao vivo, você me contou uma história muito bacana de o que acabou acontecendo. Justamente você pegou na final do campeonato, na Barra da Tijuca, que você venceu. Eu queria que você contasse essa história lá no Havaí, você competindo no QS, bateria contra as havaianas e depois na frente o que aconteceu com a sua primeira vitória. Uma história eu acho que é bem interessante de bastidores e que vale a pena você contar. Tá, com aquela Kennedy, grande Big Rider, né? Garota é sensacional. Ela é casca grossa. Casca grossa, nossa senhora. E aí a gente fez, né? A gente estava competindo no Hawaii, a etapa de Sunset, na época era QS,
E tinha uma havaiana na minha bateria e eu, pô, fiquei super na marcação com ela, coisa de bateria. E eu sempre fui muito chata na água, assim. Confesso que eu era chata. Então eu ficava grudada nela e aquela, fora d'água, comprou a briga dela. Ela, no palanquezinho que tinha ali em Sunset, né? You hustle, my friend. Ah, fuck you, Brazilian, fuck you, Brazilian. E ela, eu tinha meio que medo dela, porque, sabe, ela se vestia assim toda cheia de corrente, calça, e ela é meio havaiana. Continua. Meio intimidadora. Até hoje. Enfim, ó, saí fora. Mas passei a bateria e realmente... Vazou. Vazei. Aí, tipo, chegou aqui no Brasil, né, na etapa do Mundial, ela tava meio que... Um grande amigo nosso em comum tava meio que dando assessoria para ela, né, o Beto da Excel, e eles chegaram no palanque, e ela era convidada do evento e eu também, 2 wildcards. E aí quando eu dei de cara com ela e com o Beto, eu falei, você se lembra de mim? Aí ela, yeah, sabe, no mesmo estilo, calça cheia de corrente toda, essa aqui, pô, tava agora na minha casa. Eu falei, olha, pois é, você é super bem-vinda. Eu falei, você é super bem-vinda aqui, tal, qualquer coisa que precisar. Quebrei ela, assim, lógico, né? Porque o que eu vou fazer? Quebrou na gentileza. Na gentileza. E a gente... Quebrou na gentileza. A gente fez a final juntas, né? Foi E nesse campeonato, eu vou contar outra curiosidade. O Marco Quilup foi campeão mundial no sábado e a minha final era no domingo. Eu tinha um Corsinha pequenininho. Eu tava tão feliz que eu tava de volta no circuito mundial, que tinha sido convidada. Eu peguei todas as meninas, a gente foi pro Mexicano, na Olegário Maciel, comemorar a vitória. Que irado. E eu dormi tarde pra caramba, eu nunca fiz isso na minha vida. Antes de uma final, principalmente. Levei as meninas, todas as gringas dentro do meu carro pequenininho. Pô, uma em cima da outra, assim. A gente comemorou a vitória do Marco Quilup no Mexicano. Deixei em casa, dia seguinte venci. Caraca, vou te falar. Eu não sei o que aconteceu. Que doideira. Tipo, tava conectada com o mar. Aquele foco, né, quando tá focado, sim, quando sabe que vai acontecer. É diferente. Tava feliz. Isso que é importante. Assim, acho que a gente tem que estar nessa disciplina, mas, cara, sabe fazer a coisa feliz, sabe? Então, eu sempre tava muito feliz ali competindo, né? Mesmo. Principalmente quando eu tirei a bagagem das costas. É isso, exato. Experiência aí para todo mundo que ouvir a gente. E a Andréa Lopes, na atualidade, no presente, hoje, o que a Andréa Lopes está fazendo? Quem é que quiser fazer uma aula com você, aprender com você, com todo o seu conhecimento, o que pode fazer para encontrar a Andréa Lopes? Eu vou fazer minha aula aí, hein? Vou pegar esse teu caderninho aí, vou anotar isso, vou pegar esse caderninho aí, cara. Tá ali guardadinho o caderno. Então, tem uma escola há 9 anos, uma escola que é só de aula particular, tá? Tem uma equipe ali de 11 professores treinados por mim e pessoas que, assim, vivem do surf. Um deles até compete o WSL, a divisão de acesso, é o Samuel Igor. Surfa muito. Ele treina o pessoal mais avançado. Né? A gente tem aqui... o pessoal que trabalha comigo já há bastante tempo, né? Pedro Neves também dá aula pra gente, o Jean, o Cadu, um pessoal bem bacana. Só aula particular, a gente faz surf camps já também há 8 anos, só, né? No início era só para mulheres, aí agora a gente abriu para meninos e meninas, acontece todas as férias, né? Eu trouxe um modelo, quando eu ia competir em Huntington, que era o Serena Brooks Day. Era um dia com a Serena Brooks, que tinha quando eu competi em Huntington. Aí eu trouxe para cá, fiz o Girls Go Surf em 2003, transformei essa clínica para um surf camp, que é o dia inteiro com a gente, fazendo atividade. Então sempre tem, isso é um maior sucesso. Um evento assim que eu abro inscrição, 24 horas termina. Nossa, que irado. Só para criança. Surf trip pra caramba, Itamambuca e América Central. Aí eu tô ali com toda a escola caminhando, né? Com projeto social também, fica entre o posto 2 e 3, ali perto da Praça do Ó, tem um projeto social bem bacana, muitos alunos especiais também. E eu, Andréia, tô
já entrando muito nesse lado de estar ali com a confederação, né? Vou estar acompanhando a equipe júnior. Tem outras novidades aí que vão vir pela frente. e fiz o meu curso online também, que eu estou com alguns alunos ensinando muito sobre o mar. Eu gosto de falar sobre o mar. Então, muito maneiro, imagens de cima para explicar a bancada, cor da água, identificar sinais da natureza. Para você identificar ali, a água mais branquinha, o desenho da areia, algumas coisas que, cara, passa desapercebido, o cara pega a prancha e vai surfar, não. Então eu fiz material muito bacana, equipamento. Assim, tô indo para todas as vertentes, sabe? Muito nessa pegada do ensino. Tô quase me formando agora em educação física e também professora de yoga, André, sabia? Que legal, muito bom. Você que, né, dessa pegada. Parabéns, fico feliz, cara, fico feliz. Felipe, tem mais uma coisa também sobre a Andréia, que acho que vale a pena a gente falar, porque isso é legal para quem é competidor hoje em dia, independente do esporte. A Andréia, se eu não me engano, seu irmão trabalhava na Bolsa de Valores, isso há muitos anos atrás. Isso. E eu lembro que você investia o seu dinheiro de premiação na Bolsa. E eu achei muito interessante isso, cara, porque você conseguiu ter um futuro bacana justamente por ter tido uma visão que muita gente daquela geração não teve e que acabou o esporte, acabou o salário de um surfista profissional e tiveram que migrar para outras profissões. Você não, você já teve uma visão, digamos que além do alcance, por ter o seu irmão que trabalhava na Bolsa de Valores, provavelmente no Rio de Janeiro, te ajudando a você a investir o seu dinheiro de uma maneira legal para que você tivesse um futuro mais tranquilo. Fala um pouquinho sobre isso, que é legal, cara. Tem muita gente escutando a gente e pode ter gente que pode se beneficiar desse seu conselho, entendeu? Olha, você realmente lembra de tudo, hein? Eu vou te falar ainda antes disso. Você lembra de tudo. Antes disso, o que mudou a minha vida, primeiro, o meu mindset aqui. Eu li Pai Rico, Pai Pobre. Eu falei assim, cara... Eu acabei de ler esse livro faz dois meses. Faz 2 meses. Eu tenho que construir os meus ativos. Eu não sei até quando vai minha carreira. Eu não posso ficar com corda no pescoço, dependendo de patrocinador. Pô, entrou um dinheiro aqui, comprei um apartamentozinho ali. Né? Eu tenho 2 apartamentos que eu alugo, carteira de investimento na XP, tenho em ações. Eu sempre tive a mentalidade, ou seja, de investidora, mentalidade, mas assim, educação financeira. Eu posso fazer um podcast só de educação financeira com vocês, porque eu vou te falar, é um assunto interessante, devia ser matéria de colégio, e todo mundo que está com a carreira em alta... Isso. Não é quanto você gasta. Ou não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Sabe? Então, assim, a educação financeira mesmo, não precisa... Sabe? Saber gerir, né, de forma inteligente, fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, ter vários ativos, né? E aí eu sempre fui muito preocupada com isso. Por isso que quando eu terminei minha carreira, eu não estava com corda no pescoço. Eu estava assim, o que eu vou fazer? Tranquilo. Não sei. Mas o que eu não vou fazer? Eu tinha plena certeza do que eu não queria fazer da minha vida. E aí a coisa foi fluindo, né? Aí, coach... E isso é um conselho não só para... história. Isso é um conselho não só para atleta de surf, né? Para todos os atletas. Todo mundo. Você vê atleta da NBA hoje em dia, com milhões e milhões que ganham nos primeiros anos e torra tudo. E tem gente que se torna até morador de rua, tem um monte de coisa que acontece se você não tiver uma educação financeira, né? Qualquer pessoa Isso. É muito complicado. E como você falou, André, deveria ser matéria de escola isso, desde o começo, para a gente saber naturalmente como lidar com dinheiro, né? Porque, assim, pelo menos na cultura que eu cresci aí no Rio, eu não tinha ideia de investimento, procurar fazer ativos, né? O que é um asset, o que não é. Então, eu acho extremamente importante. É o que eu quero ensinar aos meus filhos, né? Porque faz muita diferença na vida, especialmente de um atleta. Muita diferença.
porque a atleta, na teoria, tem uma vida mais curta nesse trabalho. Né? Não, total, Então, total. Um dia o salário não vai aparecer, não interessa. A André trocou num ponto interessante. Ok, você é um jogador de futebol, ou você é o número 1 do mundo, você tem um salário por ano de $1 milhão. Legal, pô, tô ganhando dinheiro pra caramba. Mas o que adianta você ganhar $1 milhão e torrar 900? não. Entendeu? Exatamente. Tá torrando tudo, cara. Agora, se você for inteligente, você ganha $1 milhão. Você salva 500 e vive com 500, em 10 anos, meu amigo, você vai ter uma poupança muito tranquila pro restante da sua vida. Só que ninguém, quando é jovem, pensa que um dia vai envelhecer. Todo mundo acha que vai virar Peter Pan pro resto da vida. Mas essa não é a realidade, cara. Ainda mais de um atleta. O atleta precisa do corpo para sobreviver. Vai ter uma hora que esse corpo não vai mais trabalhar da maneira que você gostaria que ele trabalhasse. Você vê um Kelly Slater, isso é uma coisa que praticamente não acontece, que nunca aconteceu, é a primeira vez que está acontecendo. É um cara fora da curva, e ele entendeu? também é um Mas mesmo professor assim, em como usar o dinheiro para criar isso, ativos. então, você tirou a palavra da minha boca. Você tirou a palavra da minha boca. Mesmo assim, o Kelly Slater, o nome dele está envolvido em tudo, como a André acabou de falar. Tá tudo envolvido, o dinheiro dele tá entrando de todas as formas. É de prancha, é de piscina, é daqui, é dali, é no abajur que ele fez a parceria com o cara, é roupa, é prancha de surf, entendeu? Então, o cara que vai parar a vida dele, vai acabar a vida dele competitiva e o dinheiro vai continuar entrando de todas as formas. É diferente. Eu diria que 90% da carreira de atletas profissionais, no masculino, no feminino, independente da profissão, acha que esse dinheiro nunca vai parar de entrar. E ele para. E se você não fizer um planejamento, você acaba a sua profissão com uma mão na frente, outra atrás. E o que é pior, Andréia, você não sabe o que fazer quando a sua carreira acabar, porque você não teve esse planejamento. Ou seja, você não tem mais dinheiro e você tá jogado num mercado que você não conhece. Você não sabe o que você vai fazer. E aí sente saudade de competir, né? Porque competir, imagino eu, que é uma coisa que dá muita saudade. Uma adrenalina. Assim, mexe muito, né? A gente tá ali lidando com holofote, todo mundo em cima da gente, fama, dinheiro. Os homens têm a questão das mulheres. Então, assim, você tá ali envolvido realmente num cenário que é encantador, né? Mas tem que ter o pé no chão de pensar no futuro, até para você conseguir se manter surfando e viajando, entendeu? Tipo assim, tem muita gente que ficou com o corda no pescoço e foi obrigado a se envolver em trabalhos que hoje não tem condição de continuar fazendo uma viagem ou uma vida saudável. Na verdade, o dinheiro bem colocado e você tendo ativos, né, que te dão outras fontes de renda, só te dá tempo para pensar no que você quer fazer realmente. Tempo, entendeu? O tempo vale muito mais. Então, assim, exatamente. E eu acho que deveria ser matéria de realmente faculdade, sei lá. Mas eu acho bacana trazer isso para os atletas, essa consciência, né? Não sei como ainda, mas... Eu acho que só conversando sobre isso já é um grande passo, porque tem gente, assim, você não sabe o que... Tem gente que também não... Assim, como eu não sabia o que eu não sabia, né? Minha agonia sempre foi assim, tem tanta coisa que eu não sei, mas eu nem sei o que eu não sei, né? Então, que eu fico como é que essas pessoas conseguem ser tão bem planejada, com dinheiro? Eu sempre pensei nisso. Aí depois fui procurar saber e consegui descobrir, tipo, livros como esses e pessoas que já fizeram coisas parecidas. Mas como um atleta, eu acho que isso é extremamente importante. Extremamente importante, porque, assim, eu trabalhei sempre no mundo, vamos dizer, corporativo. Então, na teoria, essa vida é longa, né? Um pouquinho mais longa do que... Do atleta pode terminar bem mais longa. O atleta pode terminar com 27 anos, 25 anos. Machucou um joelho e já era. Claro. E assim, a competição é extremamente difícil para se manter no top 30, no top 10, no top 20. É extremamente difícil. Então, tem que saber. Tem que saber, pelo menos, que tem que procurar saber, né? É complicado. É isso. Essa consciência, assim, acho que... isso é um bom recado também, né? Então, de repente, vai dar aquele estalo, né? E aí buscar pessoas da área, entendeu? Sim. Adianta. Para mim,
tem que se informar com pessoas da área, ou ler também, que é uma coisa bacana. Se informa. Né? Então, mas já está antenado para isso, com certeza. Com certeza. Exato. E aí a gente acaba dando recado aí para todo mundo, né? Todo mundo mesmo, assim, porque todo mundo acho que precisa estar ligado com isso, né? Com certeza. Tá construindo seu patrimônio. Exatamente. Com inteligência. E não é coisas mirabolantes, não. É o que eu preciso para estar bem. Acabou. É isso aqui. Exato. Né? Não preciso grandes coisas. Aí quanto mais você bem, pesquisa, você mais se descobre que não precisa de tanta coisa. Isso. Não. Exatamente. Ainda mais se for no caso um surfista, cara. Um surfista especialmente. Surfista especialmente. Exato. Se for o cara que vive realmente o negócio, ele vai querer ter o tempo dele para pegar onda, como o André falou, pô, ter um dinheiro no final do ano para fazer uma viagem bacana, entendeu? Curtir a família. De repente migrar, virar um coach, ter uma escolinha, entendeu? Pô, passar todo o conhecimento dele para os seus alunos, entendeu? Ensinar, como o André agora vai para o Mundial Amador ali do ISA em El Salvador, vai ensinar toda a carreira dela competitiva, toda a história dela vai passar para essa nova geração, e essa nova geração vai usar para quem sabe vencer campeonatos, entrarem na elite. Então tudo isso é bacana, cara, porque ninguém vive à toa. Tudo que a Andréa viveu, isso é super importante, cara, passar esse conhecimento. Porque conhecimento para dentro de uma pessoa só, que não passa para ninguém, não tem valor nenhum. O conhecimento é bacana quando você tem esse conhecimento, vivenciou isso e externalizou isso, passou para alguém esse conhecimento, porque esse conhecimento que você passa para alguém, essa pessoa vai passar para outro, que vai passar para outro, que vai passar para outro. A mesma coisa que a gente está fazendo aqui. A gente acabou de falar de um assunto interessantíssimo, que é como o atleta tem que salvar dinheiro durante a sua carreira competitiva para que ele não fique em dificuldades quando acabar a carreira dele. Porque você entra num mercado cruel, você já passou dos seus 30 anos de idade, que é considerado velho na nossa sociedade. E aí, cara, as coisas ficam... Muita gente entra em depressão, Felipe. Muita gente entra em depressão, cara. Você é um cara que pegou onda a tua vida inteira, viajou o circuito mundial a vida toda, correu o circuito brasileiro, vivia de praia paradisíacas para praia paradisíacas. De repente, você tá isolado dentro de casa, sem um centavo para sair. O cara pira. Qualquer um vai pirar. Qualquer um pira. Não tem competição, não tem nada. Imagina. É uma mudança aí de chave, cara, que eu vou te falar, tem que estar preparado, sabe, assim. Eu lembro que quando eu mudei, assim, quando eu parei de competir, eu tava bem porque eu sabia que eu também tinha perdido a paixão pela competição, tava ali no limite, né, mas é muito diferente você se reinventar dentro da história, ver, né, se encaixar ali, aceitar, mas é a vida, né, aprendizado de vida. Eu sempre sou assim a favor do que a gente tem e o que a gente pode fazer com o que tem, e vambora. Exatamente. Vambora. Fala pra frente. São os novos capítulos da vida, né? Aquele livro que vai se abrindo, que você vai escrevendo uma história a cada dia, a cada mês e a cada ano. Essa é a verdade, porque essa carreira também não foi a quem. Entendeu? Ela teve um propósito. E tudo isso que você passou de um passado é o que você está utilizando hoje no presente. Entendeu? Olha só quanta gente já passou por você, quanta gente já aprendeu de mar, de maré, de onde entrar, de que hora que entrar, para quem compete, o que fazer, o que não fazer, entendeu? Na parte da adrenalina antes da bateria. Então, tudo isso, cara, você viveu e você está passando para uma nova geração que já não vai ter que passar aqueles perrengues que você passou. O que eu passei. Exatamente. Entendeu? Na nossa época não tinha um professor para ensinar você a dar golfinho, a dar uma batida, não tinha um vídeo. A primeira vez que eu me vi surfar, eu tinha 15 anos de idade. Hoje em dia, meu filho tem 11, ele deve ter umas 300 ondas filmadas dele com 2 anos de surf só. Olha a diferença, entendeu? Muito diferente. Muito louco isso, cara. É evolução de tudo, né, cara? Exatamente. Sim, com certeza. Mas é isso, é importante a gente poder passar essa mensagem, né? Vocês com esse trabalho aí maravilhoso e a gente poder dar esse recado aí, porque hoje aqui a gente atinge o mundo. É mesmo. Né? Exatamente. Nunca sabe, né, com quem está falando. Nunca. A mensagem global. Então, André, queria te agradecer demais por participar do nosso podcast. Espero te ver em Saquarema, lá no CT. Bater um papo, de repente faz uma parte 2 do nosso podcast lá. E muito obrigado por dividir sua experiência, sua história inspiradora. E está escrita na história do surf e do Brasil
para sempre. Então, muito obrigado. Obrigada. É uma honra ter você aqui. Obrigada. Eu que agradeço o convite especial e obrigada aí, de coração, tá? Poder falar e poder também passar essa mensagem para todo mundo. Pode contar comigo. Eu sou fã da Andréia Atleta e sou fã e amigo da Andréia Pessoa. Que legal, muito bom te rever. E em breve vamos fazer um surfzinho juntos, se Deus quiser, assim que eu for ao Brasil. Um beijo no seu coração, saúde e muita paz. Obrigada, gente.